Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. E Jorge Sampaoli segue trabalhando com sugestões para lá de impossíveis. Você quer uma delas? Roger Guedes. Olha só, movimentações ainda diminutas, né? Devagar o mercado do Atlético, especialmente em relação às chegadas. Uma novidade em relação às sondagens que estão aparecendo, Romano. 2 clubes da Série A procuraram o Galo por informações sobre o Rony, o atacante de 30 anos. Você, como torcedor do Atlético, assumido que acha que o Rony tem que ficar ou tem que sair? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho, já vou soltar o vídeo aqui, né? Chegando com as informações importantes do nosso Atlético. E a gente vai estar reagindo aqui ao vídeo do canal do Nicola, da Itatiaia Esporte e os donos da bola aqui da Band Minas, pessoal. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Então é isso, pessoal. Bora pro vídeo? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. E Jorge Sampaoli segue trabalhando com sugestões para lá de impossíveis. Você quer uma delas? Roger Guedes. O atacante que foi alvo do Grêmio, o tricolor, chegou a oferecer 20 milhões de euros, permaneceu no Catar. E se ainda existia alguma dúvida de que o Roger Guedes poderia voltar ao Brasil, vale a lembrança de que nos últimos dias ele renovou seu contrato. O vínculo se encerrava em junho de 26 e foi estendido até junho de 2027 com um belo reajuste salarial. Roger Guedes ganhava 5 milhões de reais por mês. Dizem as más línguas que hoje seu salário ultrapassa os 7 milhões de reais mensais. Sampaoli, não há a menor chance de Roger Guedes ser contratado. Outro nome indicado pelo técnico argentino do Galo, Maravilha Martínez, centroavante de 33 anos do Racing. O Atlético até entrou em contato com o Racing para saber das condições do negócio e a resposta: 10 milhões de dólares ou 54 milhões de reais. É óbvio que o Galo não vai pagar tudo isso por um centroavante de 33 anos de idade. O Galo tem tido muitas dificuldades para cumprir os pedidos de Jorge Sampaoli, até por isso nenhum reforço foi anunciado, ainda de olho em 2026. Olha só, movimentações ainda diminutas, né? Devagar o mercado do Atlético, especialmente em relação às chegadas. Uma novidade em relação às sondagens que estão aparecendo, Romano. 2 clubes da Série A procuraram o Galo por informações sobre o Rony, o atacante de 30 anos, que fez 63 jogos, 13 gols nesta temporada inicial com a camisa do Galo. E o mercado, que deve se aquecer muito em breve, vai indicar, né, o futuro de jogadores com salários mais altos, caso do Rony, no Atlético. Os clubes são o Bahia e também o Santos. Informação inicialmente divulgada pelos colegas da Band Minas, que fomos atrás ao longo dessa tarde, viu, Romano? E o jogador, que está de férias até 2 de janeiro, para o seu staff ainda não chegou nenhuma proposta. Com relação a Vitor Hugo, o jornalista André Hernan trouxe nesta tarde que o Atlético está se acertando com o Bahia por 2 anos de contrato pelo Vitor Hugo, hein? O Galo se aproxima dessa confirmação depois de ter esfriado a negociação na semana passada. Os clubes voltaram à pauta e o Vitor Hugo pode ser jogador do Atlético de forma definitiva depois de cumprir este meio período, este meio ano, né, de contrato por empréstimo. Para fechar, viu, Romano, informação exclusiva da Itatiaia. Matias Galarza, volante do Tajeres, não deve mesmo vir para o Galo. Informação do clube argentino, está em detalhes em itatiaiasport.com.br. O jogador, que era um desejo da comissão técnica e do técnico Jorge Sampaoli para a temporada de 2026, deve permanecer no clube argentino, conforme dirigentes do próprio Tajeres, que confirmaram. Houve propostas também do futebol europeu pelo Galarza, mas ele não deve sair. Ô Marcos, o Tajeres é carne de pescoço, hein? Pois é, mas destacar aqui a sondagem pelo Rony. A gente que falou muito desse atleta na temporada, que tecnicamente faltou muito, né? Faltou muito, essa é a grande verdade, mas é um atleta que tem mercado. Ele tem uma característica que o mercado compra esse tipo de atleta, né? Ele é veloz na frente, dá opções, é um cara que não desiste da jogada. Então, as sondagens são pelo Rony, que jogou no Palmeiras, não por esse do Atlético na temporada 25. É verdade. É uma situação de que o Rony é um cara que se entrega muito, mas acabou não entregando no Atlético. Não entregou futebol. Você acha que o Rony, por exemplo, eu tenho uma informação de que o Santos e o Bahia procuraram, outros clubes também procuraram para dar aquela sondada. O Bahia e o Santos principalmente com mais interesse. Então o Santos está tentando buscar uma composição para levar o Rony lá para a Baixada. O Bahia também sondou, conversou, eu confirmei isso no Atlético e confirmei isso numa fonte do lado do Bahia também, que deu uma sondada e tal, mas aí só uma sondada. Nenhuma proposta oficial, mas o Santos deve enviar uma proposta nos próximos dias. Você, como torcedor do Atlético, assumido que acha que o Rony tem que ficar ou tem que sair? Eu acho que o Rony tem que sair. Não, por quê? Porque ele tem um salário muito elevado no reserva. Mas você faz conta com o dinheiro dos outros? Faço porque eu sei que o dinheiro é limitado. Qual que é o salário dele? Segundo nosso amigo Lucas Tanaka, 1,4. Celo! Ué. Merecido. Então, assim, eu entendo que a saída do Rony seria excelente pro Atlético. O Atlético ainda poderia trazer algum jogador interessante do Santos, compondo, e principalmente o seguinte: o Atlético precisa de ponta direita.
O Rony jogava um pouco por ali, mas não rendeu na temporada, é muito caro. Eu, particularmente, gostaria muito de um Rollheiser no Atlético. Acho que o Atlético podia mandar um Gabriel Menino também pro Santos. Quem sabe dar negócio e coloca um dinheiro no meio. Não, só esses dois. Aqui, ó, composição. Que é o que você falou, composição. Manda dois, dá um trocado e recebe o Rollheiser. O Rony, volta o Rollheiser e quem vai? Não, vai o Gabriel Menino, vai o Rony e vem o Rollheiser. Eu não sei se a coisa vai girar em torno de alguma composição. O fato é que o Santos está interessado, eu confirmei que o Santos tem interesse. Agora, a questão financeira que pega. O Santos vai pagar o que o Atlético pagou pelo Rony? Pagou não, você já pagou? Deve ser desconto direto, né? Porque foi o Paulinho, porque o Palmeiras ainda não pagou totalmente o Atlético pelo Paulinho, porque foi escalonado, né? Então eu acho que vai descontando aos poucos. Eu duvido que o Santos pague pelo Rony o que o Atlético pagou. Então casa com aquilo que quando o Atlético confirmou Júnior Santos, Rony, nós aqui, eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Eu não questiono a qualidade do atleta contratado, eu questiono os valores empregados no negócio. Foi isso ou não foi? Nós falamos aqui, muito dinheiro empregado no Júnior Santos e no Rony. Né? A qualidade nós não... O que você acha, ô Xandão? Fica ou sai? Boa tarde, HG. A cara do Xandão, pô. Anda na rua. Foi almoçar com ele o dia desse, é sério que eu vou contar aqui. Foi almoçar com ele o dia desse, estamos andando aqui na rádio, e eu tô ao lado dele. Aí o cara parou do outro lado da rua e ficou olhando. Falei, deve ser telespectador do Donos da Bola, né? Você achou que era por sua causa? Não, é que os caras assistem a gente. Você é famoso, fica pensando, não, famoso eu sou conhecido, famoso não, famoso é a Renata Fã. Aí o cara tá olhando o cara lá do outro lado da rua. E eu vim com o Breno Galante comigo. E o Breno Galante levanta essa sobrancelha dele, e eu tô andando e tal. E o cara gritou assim, ó, HG! Aí eu falei, meu irmão, ele falou assim, é quem eu tô pensando, foi o Galante. Não, Xandão, não. Foi não, pô, é o Breno Galante e tal. Boa tarde, pessoal de casa também. Ô HG, eu acho que o Rony, pelo menos na minha impressão, não entregou tudo que eu imaginava até agora. E ele é muito valorizado por ser um atacante que ajuda na recomposição e na marcação. E aí eu acho que já é o primeiro ponto errado no Atlético. Porque se a gente for aqui para poder falar das características positivas do Rony ao longo da temporada, todo mundo vai falar assim, ele foi bom. Pro Sampaoli ele recompunha ali a questão do lado direito, ele ajudava na marcação, mas essa não é a finalidade do Rony. Não foi para isso que ele foi contratado. Então eu acho que a questão mais primeiro é a utilidade dele. Eu acho que ele não ajudou como deveria ter ajudado. Mas ele foi contratado para quê? Ele ajudou para recompor. Não, ele ajudou para poder dar assistência, para poder fazer gols, para poder ajudar. Mas aí para mim não entregou o que deveria ter agora. Agora, olhando esse time tão interessado, o Santos para mim não tem a mínima condição financeira de chegar aqui e bancar o salário dele. O Atlético não vai aceitar bancar metade do salário ou algo assim, porque ele não é um jogador que o Atlético está desesperado para poder negociar ele. O Sampaoli gosta dele, ele é útil para o Sampaoli. Agora, o Atlético, se chegar uma proposta ótima, que o Atlético fique livre, por exemplo, desse custo na folha, o Atlético vai pensar duas vezes, tem que ser bom pro Atlético. Agora, quando você fala do Bahia, Grupo City, aí é outra história. Aí você cria uma expectativa e fala assim, olha, o Bahia teria condições financeiras para poder buscar ele aqui e bancar? Teria. Quantos anos ele tem? Eu teria, 30 anos. 30 anos. Aí é diferente a gente analisar Bahia e Santos. Santos, cara, sinceramente, pode ter interesse, mas eu não acredito que o Santos teria condição de vir aqui. Cara, eu não sei a questão do orçamento do Santos, eu não sei. O que eu sei, informei semana passada aqui, é que um empresário foi convidado a fazer uma composição para tentar levar, mas na verdade era para tentar levar o Gabigol, não era o Rony. Entendeu? Então, isso mostra que por A mais B que o Santos não está com dinheiro disponível para gastar. Você acha que o Rony fez uma temporada boa de chamar a atenção de clubes? Eu vou te contar uma coisa que eu falei, eu defendi o Rony a temporada inteira, eu defendi o Vitor Hugo a temporada inteira. Ao final da temporada, o balanço que eu faço é de que, infelizmente, o Rony tem uma rejeição muito grande da torcida, que se desenvolveu muito com o negócio da ação. Sim. E na oportunidade eu disse aqui que pra mim foi um movimento errado. Veja bem, gente, eu não disse que ficar devendo jogador tá certo, não. Falei que o movimento foi equivocado. Os caras vão receber. Só que o cara faz compromisso, se o cara ganha um salário ou ganha 5 mil salários, ele faz compromisso com o que ele ganha. Então o clube está errado a partir do momento que o clube deve o atleta, deve o agente, deve luvas, deve comissionamento. O clube está errado, ponto. Mas houve um ranço naquela oportunidade com o Rony, que ele foi crescendo por causa daquilo, mas por causa de não entregar o que se esperava dele. Mas eu projetei um Rony super craque, entregando muito mais. Não, eu esperava o Rony entregando o quê? Aquilo que o torcedor do Atlético não abre mão. Que é vibração, que é entrega, que é tesão. Mas isso ele entregou, HG, você me desculpa, velho. Mas peraí, você precisa esperar eu acabar de falar. Mas você tá falando, eu tô dizendo que isso tudo ele entregou. Então, nesse aspecto, ele entregou. Mas o Rony terá sossego para jogar no Atlético? Desculpa, não terá. Se qualquer jogador, se o Coelho errar um gol cara a cara, o torcedor tolera. Se o Rony errar um gol cara a cara, o torcedor não vai tolerar. Mas você não acha que ele entregou essa entrega que você falou, o Thiago falou, não foi muito mais defensiva do que ofensiva e ele é um atacante? Cara, ele jogou de lateral, ele jogou de centroavante, ele jogou de ponta, ele jogou de tudo. Ok, mas se você pegar os números ofensivamente, você não acha que faltou? Mas é o que eu tô te dizendo. Então, juntando tudo isso, ele tem entregado mais na vibração, mais na força, mais na raça e tal. Eu acho até que ele é um jogador que, mesmo com os números ruins, se ele não tivesse entregado o mínimo que ele entregou, até teria tido problemas na reta final do Brasileiro, mais do que já teve. Isso é um fato. Por exemplo, pega lá um golzinho contra o Ceará, que ele bateu de fora da área. 3 pontos ali, cara.
Entendeu? Só que eu acho que é muito pouco diante do custo-benefício. Medindo o custo-benefício do Rony e a rejeição que ele tem com a torcida, eu acho difícil que ele tenha sossego para jogar no Atlético. E outra coisa, junta tudo isso com dívida, com a gente dele, que devem para ele luvas, comissionamentos. Então, quer dizer, vai gerando um desconforto. E eu, sinceramente, não sei também se o Rony tá feliz aqui. E o Atlético não tá feliz com o Rony. A verdade é essa, pô. Mas por que ele não estaria feliz aqui? Não sei. Cara, pra mim ele é útil, pensando no que o São Paulo fez essa temporada. Eu não sei o que vocês pensam, mas pra mim ele é um jogador útil pra esse elenco do Jorge Sampaoli. Eu acho que Você acha que o custo-benefício é bom? Cara, Por esse salário que ele recebe? é o padrão do futebol hoje. Nossa. Não, custo-benefício, Não, R$1,4 1 pau e 400 pra um reserva que não rende, Mas não é é diferenciado, reserva. é muito alto. Quanto ganha o Matheus Pereira no Cruzeiro? O Matheus Henrique? Mas dizem que eu não sei. Não sei. Eu tava perguntando pra você sobre a questão do Rony. Se você, tipo assim, hoje, cara, eu acho que é normal. Normal esse tipo de salário. Sabe aquele relacionamento? Sabe aquele relacionamento que é mantido por causa dos filhos? Sabe aquele relacionamento que é mantido por causa dos negócios? Mas não há amor? Não há, cara. Tô te dando informação. Ô, HG, por mais que não haja amor. Tem um contrato. Tem um contrato, o cara é um profissional. Então. Não, aliás, disso aí ninguém pode. Ele é muito útil pro Ninguém pode São questionar Paulo. o Rony, tá? O São Paulo não considera útil. Do profissionalismo do Rony, ninguém pode Exato. apontar o dedo pra ele. Cara, assim, eu acho, de verdade, isso aí da minha parte. Eu acho que é algo solucionável. O valor, você perguntou sobre, não sei se foi você que perguntou, se foi o valor que perguntou hoje lá no Band News na área, sobre o Atlético ter um time melhor. O Rony pode render mais? Não sei se você perguntou pro valor ou se o valor perguntou pra você. Eu perguntei. Eu acho que o Atlético com um time minimamente melhor, é possível fazê-lo render muito mais. Cara, tem peças no elenco do Atlético que são muito menos úteis do que o Rony. Mas sabe o que pega? Valu, presta atenção aqui no pai. Prestando atenção. O que pega? O que pega, Xandão, é a avaliação do custo-benefício. Eu também acho. Isso é que está pegando. Avaliação do custo-benefício. E outra coisa, quando o clube não cumpre com as obrigações de um negócio feito, gera um desconforto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O HG, eu acho que é muito simples a gente calcular isso. A gente escuta de todos os clubes de futebol o seguinte: nós temos um limite na folha. Se você tem um limite na folha e você está tratando um reserva a 1,4 milhão, você não consegue. O titular vai ganhar 1,8. Você não consegue. O futebol fica insustentável. Então, é muito simples. É um jogador que ele é útil, mas eu acho que, só para concluir, eu acho que o que o Rony entrega aqui é vontade e não qualidade lá na frente, que é o que ele é contratado, é apenas vontade. Você contrata por 600 mil, você contrata por 550 mil. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Valu. Se hoje você tivesse que fazer uma avaliação de quem te entregou mais no Atlético, obviamente você vai considerar que um jogador que eu vou citar aqui está machucado, já machucado gravemente por um longo tempo. Coelho ou Rony? Coelho. Eu aposto que o Coelho não ganha a metade do que o Rony ganha. Mas assim, o Rony, boa tarde pra você, boa tarde pra todos aqui, a quem nos assiste. O Rony é vítima do preço que o Atlético pagou no jogador. Eu nunca concordei com as cifras, e aí falo concordar, é uma questão de opinião, tá, gente? O Rony, e óbvio que eu não esperava que ele entregasse de acordo com o que foi investido nele. Eu acho que é um movimento que é feito ali pelo Atlético, numa questão de dar resposta para a torcida, de ir ao mercado. Acho que isso foi, ele foi assim, o próprio Júnior Santos, eu considero também que foi assim. Agora, acho que foi uma temporada, é difícil analisar, né? Porque todos os setores do Atlético não foram bem, especialmente no ataque. O que o Atlético quer para 2026 e para os próximos anos? O Rony é um cara que, se você mantivê-lo no clube pela próxima, dificilmente você vai conseguir ter um potencial de revenda no Rony. Será que agora o Atlético não olharia com bons olhos uma proposta, não a proposta do Santos? O Santos está querendo troco na troca, por enquanto, no mercado. Você me empresta o jogador de graça, paga metade, eu pago metade. Qual o tipo de vantagem, né? Tido condição de jogo? Fosse mais útil. Não, fosse útil também. Mas aí, o ponto que para mim é um ponto diferencial, o Rony, ele pode ser para mim, Thiago, um bom jogador de rotação de elenco. Pode. Concordo. Mas se você não fica com o Rony, você vai atrás de um atacante? Não. Você precisa de 2 atacantes. Porque a gente não pode pensar o Atlético só os 11 que estão em campo. Senão a gente vai cair na esparrela do que caiu nesse ano, nos 2 anos anteriores. É muito difícil o que tem que ser feito no Atlético, gente. É por isso que eu não concordei com a manutenção do Paulo Brax. Eu não acho que ele foi bem no primeiro ano dele de clube. Ele teve 2 janelas para trazer um volante. Isso que precisa ser feito no Atlético agora, nessa janela, até março, é muito mais sério, gente. Tá, o Atlético não tem que se apegar ao Rony como se fosse o Sérgio Araújo. Não precisa. Mas tá, se você não fica com o Rony, ele hoje terminou a temporada como reserva. Como reserva. Tá, reserva. Tá, muito utilizado. Sim, jogado. E você quer melhorar a qualidade do ataque titular, não quer? Então entende, se você não ficar com o Rony, você tem que ir atrás.
do titular de toda forma, esquece o Rony. E se você não fica com ele, tinha rotação, porque nenhum time consegue formar um elenco só pensando nos titulares. Você tem que pensar na rotação desse elenco. Vale a pena a gente só deixar uma coisa clara aqui pro torcedor, é o seguinte, o Rony está nos planos do Atlético, ele é um jogador útil ao Sampaoli. O que aconteceu tem clubes que estão fazendo uma sondagem ao Rony. Se chegar uma proposta que o Atlético entenda que ela pode, por exemplo, deixar o Atlético no 0-0, eu acho que o Atlético não pensa duas vezes. Ele não é inegociável. Sem dúvida. Mas se você chegar e conversar com o Sampaoli hoje e falar assim, ele é importante para você, ele vai falar que é. Então, Só que, se a gente analisar o custo-benefício, eu acho que até uma coisa simples pra gente entender. Hoje, com esse salário, quais clubes estariam dispostos a contratar o Rony? Difícil. A gente tá vendo dois, difícil. Santos e Bahia. Não, mas com esse salário, eu acho difícil. Aí é uma negociação. Não, pois é, mas assim, minha percepção, eu acho difícil. Aí você fala assim, mas com um pouquinho menor do que o salário do Rony, a gente traria jogadores pra fazerem o que o Rony faz? Eu acho que sim. Então essa é a questão do custo-benefício que a gente tá falando aqui. Mas o torcedor tem que entender, ele faz parte dos planos do Atlético. A questão é... Eu acho que o Sampaoli não liberaria o Rony. A questão é, veja bem, nós estamos falando aqui de um jogador que tem contrato, que não manifestou interesse em sair, que o Atlético não ofereceu a ninguém, não ofereceu. Os clubes aqui procuraram o Atlético para saber da situação. Dois deles, Bahia e Santos, tá a ordem, Santos e Bahia, o Santos mais interessado. Então, o Santos, se chegar e oferecer o que o Atlético quer, o Atlético não dificulta a saída. Se não pinta nada, o Rony fica, permanece e vai continuar jogando pelo Atlético, porque o São Paulo entende que ele pode ser um jogador importante, ponto final. Tem ninguém aqui tentando tirar, fazer nenhum movimento e tal. Fato é que há hoje uma dívida do Atlético para com o staff do Rony e isso gera insatisfação. Há um ranço da torcida com o Rony, isso é fato, eu não estou mentindo. De boa parte da torcida, mas não da totalidade. Tanto que hoje nós fizemos uma enquete na rádio, se o Rony deve permanecer ou sair, deu 45, deu 55 para permanência e 45 para saída. Ou seja, ainda há uma maioria que entende que o Rony pode ser importante. O ano inteiro eu defendi que o Rony era um jogador importante naquilo que o Atlético não entregava, o Rony entregou. Que era muita força, que era muita raça, que era muita correria e tal, mas na qualidade faltou pro time todo, inclusive para ele. Pro time todo faltou. Então é o seguinte, se chegarem e oferecerem que o Atlético tem interesse em liberar, o Atlético não dificulta. Caso contrário, o Rony segue normalmente vestindo a camisa do Atlético. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!